Bem, meus irmãos, mais um vídeo aqui no nosso cenário improvisado. Eu gostaria de falar sobre o assunto, não é? De tentar puxar pessoas de outras comunidades para a Igreja Reformada. Eu tenho uma posição que talvez para alguns irmãos pareça um tipo de omissão. Eu sei que alguns irmãos podem me interpretar como sendo um covarde, porque se eu estou confessando que a doutrina reformada é a correta, necessariamente eu preciso tratar as demais doutrinas como sendo erradas ou imprecisas, não é? Quando não hereges. Algumas de fato são hereges. Mas alguns acabam olhando, se eu faço isso, não é? Se eu estou subscrevendo a confissão reformada, a doutrina reformada, e considero as outras como erradas, eu tenho o dever, não é, moral, não é, e do ofício em si, de evangelizar essas pessoas. E eu sei que parece... Isso é bem persuasivo muitas vezes, né? Parece que de fato é isso. Então, se eu não estou evangelizando essas pessoas, ou as convidando, ou tentando, nesse sentido, promover algum tipo de debate, ainda que mais pacífico, né? Algum tipo de argumentação para tentar trazê-los para o nosso lado, não é? Eu estou sendo de maneira, assim, covarde. Não é? Alguns podem até pensar, poxa, é porque eu tento evitar certos contatos com outras comunidades evangélicas. Não é? Eu converso com os irmãos. Inclusive, nós temos um grupo de estudo aqui para vocês terem uma ideia, e nesse grupo de estudo está um irmão da Assembleia de Deus, tá? Se eu não me engano ele é diácono, cooperador, alguma coisa assim. Temos um irmão da Igreja Batista que é o atual líder da comunidade, que está sendo preparado para ser o futuro pastor. E temos um irmão que é um asterisco. Ele é da Igreja Batista, mas ele está ainda meio que em transição, digamos assim, está visitando a nossa comunidade. Né? E outro irmão que é membro aqui da comunidade, que também foi batista, não é? E eu tive que lidar com eles em várias questões complicadas, não é? Sobre a rejeição da fé reformada, principalmente pensando no pé do batismo e outras coisas. Para alguns irmãos, então, parece que eu estou sendo covarde porque eu estou rejeitando, por exemplo, participar de certas coisas de outras comunidades. Com relação a eventos, eu vou para evento. Eu já fui, eu acho que 2 vezes, palestrando na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista daqui. E o líder é um dos alunos aqui desse estudo, digamos assim, né? Não vou nem chamar de curso, é muita pretensão da minha parte. Quem sou eu, né? Eu sou apenas um pastor jovem, entre aspas, assim, jovem. É jovem mesmo, viu? Não sou velho, não, sou jovem. Né? Que estou aprendendo, então não posso nem dizer que eu sou professor de alguma coisa. Estou aprendendo, sou um aluno ainda, né? Mas eu estou tendo a oportunidade de estudar a teologia reformada com esses irmãos. Então eu estou os ensinando, não é? Mostrando o processo todinho que eu tive na minha vida, como pensando em que eu era pentecostal, criador batista, e como agora eu me tornei reformado de fato, né? E então isso mostra que eu procuro contato. Só que eu não faço proselitismo. Mesmo quando nos estudos aqui, eu não faço proselitismo. Então esse é meu ponto aqui. Eu não vou para culto de outras comunidades pregar. Eu acho que não é uma coisa interessante. Porque numa palestra, por exemplo, eu vou ser pontual, né? Há um tema que me foi dado, e a maneira como eu vou abordar esse tema, embora eu seja um cristão reformado e minha cosmovisão seja essa, eu consigo trabalhar de uma maneira em que o assunto seja abordado, não é? Uma razão bíblica seja abordada, e eu não precise ser mais contundente. Quando o assunto é culto, por exemplo, não é? Eu ir para uma outra comunidade não reformada pregar, no meu sermão como pastor reformado, necessariamente está a doutrina que eu aprendi. Eu não posso omitir a doutrina reformada no sermão. Então, não importa qual é o texto que eu vou pregar, eu expondo um texto da Escritura, a doutrina reformada estará ali sendo ensinada, não é? Com a maneira correta de interpretar aquele texto. E isso, com certeza, traria, não é? Confusão, confronto, conflitos terríveis naquelas comunidades, problemas que eu não teria que resolver, mas o pastor local. Então eu estaria jogando uma bomba na mão de um irmão. Entende a situação? Então eu prefiro realmente não fazer isso. Para eventos eu coopero, eu tenho o prazer de cooperar. Culto, não, porque culto é uma coisa muito séria. No culto, realmente nós expressamos a nossa fé. Então, se eu vou para um culto que não é reformado, fica difícil. Então eu prefiro evitar, certo? Então, veja, o ponto é esse. No sentido geral, eu procuro cooperar, tá? Mas quando eu nego de participar de um culto, eu não me vejo como um covarde. Porque alguns podem pensar, veja, o senhor deveria aproveitar essa oportunidade para pregar a doutrina reformada. Não é simples assim, irmãos. Não é? Tenta imaginar o reboliço que haveria na igreja. Eu não quero fazer revolução, não. Eu sou completamente contra a revolução. A tradição reformada é antirrevolucionária, diga de passagem. Eu sou contra a revolução e eu não quero prejudicar a comunidade de ninguém.
Porque é muito fácil você pensar bem assim, pregue a verdade, não é? A qualquer preço, citando Lutero, não é? Pregue a verdade, deixa que Deus trabalha, tá certo, mas você já parou para pensar as implicações disso na vida daquela comunidade local? Você acha que porque eu vou pregar de repente a verdade, não é? A escritura, a doutrina reformada em uma comunidade evangélica que não seja reformada, não é? E você acha que todos os irmãos que estarão ouvindo ali estarão compreendendo a doutrina, estarão ficando em paz com a doutrina? Talvez, não é? Aquelas pessoas que estarão ouvindo a doutrina reformada, uma pregação reformada mesmo, sintam-se tão ofendidas, não é? Tão magoadas, porque elas estão ouvindo uma única pregação. Elas não estão em um contexto que favoreça elas a refletir com calma sobre os assuntos. Não é como alguém que vem visitar a nossa comunidade interessado em aprender e passa por todo um ano de catequese, de reflexões, de questionamentos, de confrontos, conflitos nesse sentido, até sentir-se em paz, confessando também aquela doutrina. Não é esse contexto. Eu posso falar, de repente, a doutrina ali, pregar a doutrina reformada e isso causar problemas na vida daqueles irmãos que vão se afastar da comunidade, que vão brigar com o seu pastor, que vão questioná-lo sobre um monte de coisa que ele vai ter, não é, que resolver muitas vezes, e isso eu penso que é algo injusto, não é? Não tem amor nenhum nisso. Por isso eu tenho essa postura. Eu não sou proselitista. Eu não fico tentando buscar um monte de gente para a igreja. Não é o meu perfil como pastor. Eu não faço isso, não é? Nem nos eventos que eu participo para cooperar, onde eu tenho que palestrar, eu fico fazendo uma coisa dessa. Eu tenho um respeito muito grande por outras comunidades, muito grande. São meus irmãos em Cristo. Eu deixo claro, não é, aos muros de separação, por favor, entendam o que eu quero dizer, né? Cristo derrubou as paredes de separação, então eu não quero dizer que tem um muro, mas nós temos limites nesse sentido que tem a ver com a nossa tradição, nossa doutrina, não é? E eu quero deixar isso claro, sempre. E quando alguém pergunta alguma coisa a mim sobre a doutrina reformada, eu não sou ávido para... Então, você vai visitar a nossa igreja quando? Então, de repente, você vai aprender... você vai aprender a doutrina reformada, é uma doutrina reta, fiel. Eu não acho desse jeito, né? Quando uma pessoa me procura, eu procuro esclarecer ela. E, inclusive, pessoas que acham que são reformadas. Porque nesse Brasilzinho, não é? Nesse mundozinho de internet, as pessoas, elas mudam rápido demais. Parece a música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Todo mundo muda rápido demais. Eu lembro de quando eu era pentecostal arminiano, como foi conflitante para mim. Ouvir, começando primeiro a ler textos e não tendo paz em lê-los, e de repente ouvir a doutrina reformada e ser confrontado. Não foi uma mudança rápida. Eu me senti muito confrontado. Hoje os caras são arminianos, aquela coisa todinha, vai pra internet, assiste uma palestra do Augusto Nicodemos e pronto, agora eu sou reformado. Cara, isso é loucura, não faça uma coisa dessa. Você nem tem que ser reformado. Não é? Se você de fato quer seguir por esse caminho, você precisa aprender com paciência e humildade o que significa ser um cristão reformado, o que é uma igreja reformada. Para você não cometer injustiça com o termo reformado, por exemplo, usurpando o que esse nome significa, não é? E tentando, infelizmente, né, dando um mau testemunho sobre a fé reformada. Isso acontece demais. Tem um monte de falácias, de mentiras, de distorções sobre as igrejas reformadas ou sobre a fé reformada por causa de pessoas que não são reformadas de verdade, não tem nenhuma subscrição, fidelidade confessional, nada, absolutamente nada. São pessoas da zoada. Pessoas que viram uma pregação citando aqui, né, Paul Washer, John Piper, Pastor Paulo Júnior, por exemplo, aqui no Brasil, e outros, Augusto Nicodemos, né, e outros pastores, que são grandes homens de Deus, que estão pregando de fato com fidelidade, mas ouviram esses homens pregar, pronto, agora é aquilo, sou reformado. Não é? Tem tantas implicações. Por isso eu não sou proselitista. Não é? Não quero BO para a igreja, de jeito nenhum. Não é? Nós já temos os nossos problemas, que são da natureza da igreja, que temos que resolver. Imagina eu ficar tentando agarrar o mundo inteiro, né? Vai aparecer o pentecostalismo. Vai aparecer o pentecostalismo reformado. É uma pessoa loucura, né? Fazer o quê? Uma grande cruzada evangelística, não é? Do mistério reformado. Que loucura é essa? Então eu não quero um monte de gente na igreja assim de uma vez, não é? Eu estou satisfeito em ser um pastor de uma igreja pequena. Eu não tenho por que ter pretensão, não é, de ter uma mega comunidade. Se Deus quiser que eu morra trabalhando em uma comunidade de 20 membros, assim será meu chamado. Não é? Deus chamou pastores para serem fiéis, cristãos para serem fiéis, não para ter sucesso de acordo com o mundo. Então eu não estou nem um pouco preocupado, não é, com a quantidade. Eu creio na soberania de Deus, não é? E creio que eu não vou falar sobre a soberania de Deus, né? Eu não creio na soberania de Deus somente quando me convém. Deus é soberano, não é? Deus não só predestinou os fins, mas também os meios. Então vamos fazer nosso trabalho
com calma, com humildade, com paciência, perseverando na palavra de Deus, e o Senhor, com certeza, por meio da pregação, por meio do evangelismo pessoal, dos contatos, do exemplo dos irmãos, vão estar chegando à igreja. E quando vocês chegarem, eles vão aprender exatamente o que é a igreja reformada, tá? Eu digo isso por experiência própria, nesse contexto brasileiro, onde o nome reformado virou um status, não é, de aprovação, um status de piedade. Quem é reformado, de alguma maneira, está ligado a João Calvino, e parece que, João Calvino é um grande herói da reforma protestante, é um grande reformador, quero ser como Calvino, não é? E nem conhece, nunca leram as Institutas, não sabe nem o que é isso, nunca leram um comentário expositivo de Calvino, não tem nenhuma identificação real com o cara, é só o nome que virou status. É só isso, mais nada, não é? Mais nada. Leio um livro de John Piper, pronto, agora eu sou reformado. Entende a situação? Então, assim, é muita loucura, não é? E eu tenho a experiência na prática mesmo, irmãos, de pessoas que vieram à comunidade, todo empolgadas. Eita, aqui é a igreja reformada. Não é? Eu me sinto em outra época, em outra era. Não é? Nossa, isso aqui é incrível. Aí, de repente, olha para um culto, vai participar lá do culto e vê um culto organizado, não é? Bíblico, tudo muito bem organizado, muito bem dirigido, ora para tudo. O culto que é um diálogo pactual, Deus fala por sua palavra, nós respondemos com louvor, com oração, cantando os salmos, os hinos. Tudo isso, aí a pessoa fica meio que impressionado e começa a falar mal da sua própria comunidade. Vixe, fui pra esse culto reformado ali é um culto, viu, cara? Parece que eu assisti o filme de Lutero. Né? Eu assisti uma coisa muito bonita, assisti aquele filme lá, O Fora da Lei de Deus, né, de William Tyndale, e outros filmes aí antigos, e me senti no século XVI. Olha, isso pra mim é ofensivo até, né? Poxa, tá falando que o culto lá foi igual do século XVI? Como assim? Como assim? Né? Então toma cuidado com isso. Mas a pessoa se empolga, começa a falar mal da sua própria comunidade, sendo que ela não entende, não é, de nada do que está acontecendo ali. Não entende. Não é? E quando chega o dia da ceia que você fala, não vai cear, e explica o porquê, tem muitas pessoas que não entendem. Ora, mas não eram reformados até antes de ontem? Nem com essa doutrina já quer dizer que é reformado? Aí ficam ofendidos porque não entendem, não conseguem aceitar as razões do porquê não vão participar da Santa Ceia. Irmãos, quando eu conheci as igrejas reformadas, eu fui a Maceió, cidade litoral aqui, como pastor. Né? E quando chegou lá nessa comunidade, os presbíteros se reuniram comigo, né, me chamaram e explicaram que eu não poderia participar da ceia. Então imagine, esses irmãos aí, que não são pastores, não são oficiais, estão reclamando e não aceitando não participar da ceia. Mas eu, como pastor, não pude participar de uma ceia da igreja reformada. Hoje nós podemos. Não é? Hoje nós enviamos cartas, eles nos reconhecem como igreja reformada. Mas no começo não era assim. E tem gente que não entende, mas quer ser reformado. Aí de repente tá ali naquela empolgação, fazem comparações como, por exemplo, entendam bem, viu? Eles ouvem uma pregação do pastor Paulo Júnior, repito, um grande homem de Deus, não é? Mas que eu não considero como reformado, tá? Que fique bastante claro, certo? Um grande homem de Deus, mas que para mim não é reformado, tá? Então eu me apego muito à nossa tradição, certo? John Piper, Paul Washer e outros aí que não são reformados, são pregadores batistas, tá? Batistas, monergistas, são fiéis dentro do seu contexto, são homens de Deus, irmãos em Cristo, mas não são reformados. Porque reformados é muito mais do que 5 pontos, né? Muito mais do que isso, tá? Muito mais. E o que acontece? Eles criam uma expectativa assistindo esses pregadores. Vão para nossa comunidade e não é igual. O nosso estilo de pregação não é o mesmo. Há uma diferença muito grande em nossa homilética, por exemplo. Os caras vão para Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior é um homem de Deus. Ele prega, ele é muito mais incisivo na pregação dele. Vocês sabem disso, né? A semelhança de Paul Washer, como se ele fosse o Paul Washer brasileiro. Entende a situação? E aí os caras se empolgam porque eles gostam de levar aquelas pancadas, né? Aquelas cajadadas boas, né? Aquela coisa, se arrependam! Aí eles imaginam logo, os puritanos pregavam assim, eles ficam imaginando essas coisas. Tem um monte de ilusão na cabeça das pessoas aí. E aí, a pregação com fogo, né? De repente ouvem o pastor Hernandes Dias Lopes, também um grande homem de Deus, né? Um grande cooperador do evangelho aqui no Brasil. Aí ouve o cara pregando também, aí ouve alguma palestra dele sobre pregação expositiva, né? Citando algum outro expoente da reforma ou da pregação fiel na história, não é? Ponha fogo no seu sermão ou põe o seu sermão no fogo. Aí criam toda uma expectativa e quando chegam na igreja reformada, em uma igreja reformada, vê que não é assim. Se frustram. Por isso que eu estou dizendo.
não é? Quando eles não têm noção, muitas vezes, de que nós reformados somos pedobatistas. E que ser reformado é ser pedobatista. Se você rejeitar o pedobatismo, né, você necessariamente rejeitou a teologia da aliança que nós cremos. Então, você não é reformado. Tá? E o que acontece? A pessoa não tem nem noção disso. Né? E quando vai observar, o culto não é como esperava, não pode cear, tem que passar por catequese, tem que aprender o que de fato é a doutrina reformada. A Santa Ceia tem uma compreensão diferente da dos evangélicos. Lá é só um memorial, só uma coisa simbólica. Para nós, não é? É presença mística. Olha a diferença. Há toda uma exortação, um ensino no dia da Santa Ceia para isso aí. Para ninguém participar da ceia sem ter consciência e realmente crer que Cristo está alimentando essa pessoa. Aí, né, espiritualmente falando, né? Aí depois se choca porque, oxe, misericórdia, pastor. Misericórdia, misericórdia. Vocês batizam crianças aqui, é? Tem gente que é desse jeito. Por isso, eu digo e repito, não sou proselitista. A pessoa que quer ir para a igreja reformada vai ter que... Chegou aqui de outra comunidade, chegou aqui, vai ser banco, catequese, 1 ano ou até mais se for necessário para você entender se é isso de fato que você quer. É o tempo que você tem para estudar, questionar se você não concordar com alguma coisa. É o tempo da sua luta pessoal com a doutrina reformada. Se ao final disso você disser, é isso que eu quero para minha vida, é assim que eu creio na Escritura Sagrada, isso está exatamente como eu creio na Bíblia, eu confesso isso, eu assumo como verdadeira fé, como doutrina fiel, então você vai assumir isso publicamente diante do Senhor Deus e da igreja e torna-se membro da igreja reformada, mas do contrário, não. Então eu não sou a favor, não é, de ficar montando armadilha para pegar crente de outras igrejas, não quero pescar no aquário de ninguém. Valeu? Muito obrigado, pessoal. Ajuda o canal aí. É nóis.